Você pode resolver essa questão em poucos segundos se perceber alguns detalhes sutis. Mas, ao fazer isso, você estará usando o conceito de grandezas diretamente proporcionais, que é útil em muitas situações. No enunciado, você percebe que um operador de máquina ganha R$ 300 por 6 horas de trabalho. E a pergunta é, nas mesmas condições de trabalho, em 30 horas, ele vai ganhar quanto? Se você percebeu que 30 horas equivale a 5 vezes 6 horas de trabalho, então a tendência é você pensar que ele vai ganhar 5 vezes mais do que ganharia pelas 6 horas de trabalho. 5 vezes 300 é igual a R$ 1.500 e pronto, está resolvida a questão. Se você estava à procura de uma questão com números bem amigáveis para resolver e com uma resolução rápida, está aí. A videoaula termina para você aqui. No entanto, se você está buscando uma técnica para resolver não somente esta questão, mas muitas outras, então fica até o fim que eu vou ajudar você a entender como organizar essas informações de modo a resolver não somente esta questão, mas muitas outras do tipo. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar as grandezas que estão envolvidas na situação problema. A gente percebeu que existe um valor em reais que está relacionado a uma quantidade de horas. Então, horas de trabalho e valor em reais são as duas grandezas dessa questão. E a gente vai organizar em duas colunas os valores associados a essas grandezas. Na coluna horas de trabalho, que eu estou indicando aqui com o cursor, eu vou já posicionar o 6. E essa quantidade de horas de trabalho gera para o operador de máquina um ganho de R$ 300. Logo, eu vou escrever 300 embaixo do valor em reais. Nesse esquema aqui, lendo da esquerda para a direita, nós interpretamos que, por 6 horas de trabalho, o operador ganha R$ 300. Note que esses valores estão na mesma linha e em colunas separadas. Ainda no enunciado, você percebe que tem 30 horas, cujo ganho a gente não tem. Então, vamos escrever 30 embaixo do 6, porque trata-se de quantidade de horas. E, como a gente não sabe o ganho por essas 30 horas de trabalho, supostamente, você pode denotar por x, por exemplo, e escrever lá embaixo dos 300. Agora que você já determinou as duas grandezas envolvidas na situação problema e organizou os dados do enunciado, é importante determinar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou não. Ou seja, quando uma aumenta, o que acontece com a outra? E se esse aumento é proporcional? Eu vou indicar, com essa seta vermelha apontando para cima, um suposto aumento das horas de trabalho. E eu tenho que investigar o que vai acontecer com a outra grandeza, valor em reais. Se eu aumentar as horas de trabalho, o que acontece com o valor ganho em reais pelo operador? Por exemplo, se eu dobrar ou multiplicar por 2 as horas de trabalho, ao invés de 6, se ele trabalhar 12 horas, então ele não vai ganhar mais 300, ele vai ganhar quanto? O dobro, que é R$ 600. E eu vou representar este fato usando uma seta também apontando para cima. Você percebeu que essas duas setas estão apontando para a mesma direção? Então, quando isso acontecer, as grandezas são chamadas diretamente proporcionais. E a gente vai fazer um cálculo específico nessas situações. Eu estou dizendo isso porque existem grandezas que são inversamente proporcionais. E isso vai acontecer quando as setas estiverem apontando em direções opostas.
mas essa já é uma outra história para uma outra videoaula. Esse esquema aqui também você pode identificar por aí como sendo o esquema da regra de 3 simples. No entanto, eu vou usar o conceito de proporcionalidade para resolver essa situação. Então, por exemplo, se as grandezas são diretamente proporcionais, uma das maneiras que eu posso usar para continuar os cálculos é lembrar que quando eu dividir x por 30, eu vou obter o mesmo valor da divisão de 300 por 6. Mas como que eu vou representar isso? Dividir x por 30. Você lembra que fração ela representa divisão? Então eu vou escrever assim. X sobre 30 está indicando para mim que eu estou dividindo x por 30. E como as grandezas são diretamente proporcionais, o resultado desta operação é o mesmo que dividir 300 por 6. Ou seja, é a mesma coisa que considerar 300 sobre 6. Então agora nós temos uma equação. E como resolver essa equação? Eu tenho que deixar o x sozinho do lado esquerdo da igualdade, mas o 30 está dividindo o x. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar por 30 os dois membros da equação, porque quando eu multiplico por 30 o lado esquerdo, 30 dividido por 30 é 1. 1 vezes x é x. E eu terei deixado o x sozinho lá do lado esquerdo. Quando eu multiplico o lado direito por 30, e eu fiz isso para preservar a equação, então eu vou ter um cálculo a ser feito. E ele pode ser realizado de várias maneiras. Uma delas é multiplicar o 30 pelo 300. 30 vezes 300 é 9.000. 9.000 dividido por 6. E 9.000 dividido por 6 é 1.500. Pronto, está resolvida a questão. Outra maneira seria dividir 30 por 6, que é 5. 5 vezes 300 é 1.500. Assim como a gente tinha calculado lá no começo da videoaula. E se esse operador trabalhasse 15 horas? Qual seria o ganho dele por esse trabalho nessas condições? Deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com aquele colega chato seu. Espero na próxima aula. Até lá!